O Supremo Tribunal Federal divulga o vídeo da reunião ministerial apontada por Sérgio Moro como prova da suposta intervenção de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Eu não vou esperar minha família toda de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Na reunião, presidente e ministros falam abertamente contra o Poder Judiciário, governadores, prefeitos e a imprensa. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. O Gabinete de Segurança Institucional afirma que tentativa de apreender o celular do presidente pode ter consequências para a estabilidade nacional. Manifestação ocorre após o ministro Celso de Mello, do Supremo, mandar à Procuradoria-Geral da República avaliar pedido de perícia no celular de Bolsonaro. A Organização Mundial da Saúde declara a América do Sul o novo epicentro da pandemia. E diz que o Brasil é o país que mais preocupa. Maior estudo internacional já realizado sobre a cloroquina conclui que a droga não é eficaz contra o novo coronavírus e aumenta o risco de morte por problema cardíaco. Pesquisadores do Hospital Albert Einstein desenvolvem teste de Covid-19 com 100% de precisão e mais rapidez no resultado. Avião com 99 pessoas a bordo cai em área residencial no Paquistão. Já são mais de 80 mortos. Ministério da Educação prorroga o prazo para inscrição no Enem. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, divulgou a gravação da reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril e manteve sigilo apenas nas citações a outros países. O encontro foi citado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma prova da suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A decisão do ministro Celso de Mello tem 55 páginas. Ainda nesta edição, você vai ver a reação do presidente Jair Bolsonaro à divulgação do vídeo. O Brasil ultrapassou a Rússia e já é o segundo país com mais casos da Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O total de infectados chegou a 330 mil. Mais de 20 mil contaminações confirmadas nas últimas 24 horas. O total de mortes no país já passa de 21 mil. 1.000 delas registradas de ontem para hoje. Segundo o Ministério da Saúde, 135 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Em São Paulo, pesquisadores do Hospital Albert Einstein desenvolveram uma técnica única no mundo para detectar a Covid-19 e combater o avanço da pandemia. O teste deve estar disponível a partir do mês que vem. Com 100% de precisão, ele aumenta em 16 vezes a capacidade de resultados. Os pesquisadores do Hospital Albert Einstein em São Paulo criaram essa infecção a partir que você tenha o conhecimento de onde a infecção está presente. 9 cidades baianas anteciparam para segunda e terça-feira que vem o feriado de São João e a comemoração da independência da Bahia, que seria em julho. Em Salvador, um terceiro feriado também foi antecipado, o de Nossa Senhora da Conceição da Praia, originalmente comemorado em dezembro. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Já passa de 800 o número de casos do novo o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio e comentou a divulgação do vídeo dessa reunião ministerial. O repórter Galton, a gente viu aí o presidente Jair Bolsonaro falando ao vivo sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Esse vídeo que, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, poderia provar aí uma suposta interferência do presidente na Polícia Federal. E você vai ver daqui a pouco aqui no SBT Brasil. Prazo para a inscrição do Enem é prorrogado depois de falhas no sistema. Nas Filipinas, alunos são representados por robôs durante formatura do ensino médio. Continue com a gente, nós voltamos já já. No carro de aplicativo, mantenha distância ao falar com o motorista. Troque o ar-condicionado pela janela. Evite pegar garrafas de água ou balas no veículo. SBT Brasil.
Muitas escolas particulares estão pedindo ajuda ao governo para continuarem abertas. É que a inadimplência das famílias está colocando em risco a situação financeira das instituições. O silêncio na salinha de aula simboliza A bem o Educação momento. prorrogou o prazo para inscrição no Enem, que venceria hoje à noite. Agora, os estudantes têm até a quinta-feira que vem para fazer a inscrição. Nas redes sociais, estudantes haviam reclamado de falhas no sistema, o que dificultava a conclusão do processo. As datas das provas ainda não estão definidas. Você vai ver em instantes, o Rio de Janeiro bate novo recorde de mortes por Covid-19. Em uma semana, 5 jovens morrem em ações da polícia em comunidades do Rio de Janeiro. Nós voltamos já já. Cuidados no delivery. Evite contato direto com o entregador. Sempre que possível, prefira o pagamento online. Jogue todas as embalagens fora assim que receber o produto. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira em todo o estado. A medida é para diminuir a circulação de pessoas. Na capital paulista, o feriadão antecipado ajudou a melhorar o índice de isolamento social. E mesmo com a folga, o movimento foi fraco nos terminais rodoviários da cidade. O número de passageiros caiu 90% desde o início da pandemia. Sexta-feira de um feriado prolongado do novo coronavírus. Essa semana, 5 jovens morreram durante ações da polícia em comunidades cariocas. E pela 8ª vez desde o início da pandemia do novo coronavírus, a distribuição de cestas básicas em favelas foi interrompida por tiros. O desespero é da mãe de Rodrigo Cerqueira. E a polícia investiga a participação de policiais civis na morte de um adolescente de 16 anos em São Paulo. Os agentes envolvidos afirmam que houve resistência na abordagem. A mãe do menino diz que ele foi executado. É meu filho, meu companheiro. Olha a cena aí, ó. Tá? Nossa realidade é essa. A Secretaria da Segurança Pública informou que as armas usadas na ação foram encaminhadas à perícia e que o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Vamos agora a um giro de notícias pelo Brasil. Um vereador da cidade de Monte Santo, no interior da Bahia, foi preso em São Paulo, depois de quase atropelar um policial militar. E um avião com 99 pessoas a bordo caiu numa área residencial, perto do aeroporto de Karachi, a maior cidade do Paquistão. Até agora foram localizados 85 corpos, mas as autoridades ainda não sabem se são de passageiros ou então de moradores da região onde aconteceu o acidente. Foi o que sobrou do avião. E voltando agora ao Brasil, o Rio de Janeiro teve 245 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Foi o maior número já registrado em um dia. O estado tem mais de 3.600 mortos. O número de casos da doença já passa de 33.500. Hoje, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que planeja retomar atividades na cidade. Marcelo Vamos Crivella... cuidar da vida, vamos cuidar das pessoas. No Pará, já são mais de 22.600 casos de Covid-19. Mais de 2.000 pessoas morreram. E chegou a 29 o número de brasileiros detidos no Suriname. Eles entraram ilegalmente no país para fugir da pandemia e agora aguardam para serem deportados. Este paraense tem medo de ser identificado. Ele vive há quase de UTI para a Covid-19. Nós entramos em contato com o Ministério das Relações Exteriores sobre a situação dos brasileiros detidos no Suriname, mas até o momento não obtivemos resposta. Uma nota do general Augusto Heleno provocou reações no meio político. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional condenou um possível pedido de apreensão do celular do presidente da República. O ministro Celso de Mello, relator do inquérito que investiga... Em nota divulgada há pouco, o ministro Celso de Mello esclarece que não determinou a apreensão de nenhum celular e que apenas encaminhou os pedidos da oposição ao Procurador-Geral da República, que é o órgão da acusação. Ele diz ainda que cumpre os ritos da legislação processual penal. Agora há pouco, na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que é inadmissível o pedido de apreensão do celular dele. Bolsonaro também minimizou o conteúdo do vídeo da reunião ministerial que foi divulgado hoje pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. O encontro foi citado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova da suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.
O presidente disse que a íntegra do vídeo foi um tiro de festim e que não existem indícios de que ele teria interferido na PF e na superintendência da instituição no Rio de Janeiro. Bolsonaro também afirmou que nenhum ministro de governo vai ser responsabilizado pelas falas durante a reunião. Um estudo da Autoridade Máxima de Saúde dos Estados Unidos aponta que 1 em cada 3 americanos infectados pelo novo coronavírus não apresenta sintomas. Em meio ao crescimento nos números de casos e mortes, o presidente Donald Trump classificou igrejas como um dos serviços essenciais no país. Justiça local. A promessa... A revista científica britânica The Lancet publicou hoje o estudo mais amplo realizado até agora sobre o uso da cloroquina e também da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Além de não comprovar a eficácia das drogas no combate à doença, a pesquisa mostrou também que a utilização dos medicamentos pode elevar o risco de morte e o desenvolvimento de arritmia cardíaca entre os pacientes internados. Os dados foram coletados de 670 diretora executiva da Unicef. E aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia afirmou que não recomenda o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, associadas ou não à azitromicina, enquanto não houver evidências científicas definitivas sobre a eficácia dos medicamentos. Quase 2 milhões de pessoas conseguiram se recuperar da Covid-19 no mundo. 338 mil vidas foram perdidas até o momento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença que surgiu na Ásia devastou países europeus e tomou uma proporção gigantesca nos Estados Unidos. E tem agora a América do Sul como novo epicentro. O diretor do programa de emergências da entidade, Mike Transmitida Ryan, ao vivo citou pelas redes sociais. E cerca de 50 estudantes brasileiros não conseguem, desde abril, deixar a Colômbia. Estudar no exterior era um desejo antigo. A chance veio em fevereiro, quando Jackson deixou Teotônia, no interior gaúcho, em direção a Bogotá, a capital da Colômbia. O drama começou depois que o governo brasileiro, a gente vai sair muito mais forte dessa situação. Obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next, o banco digital do Bradesco. Além de abrir uma conta sem as tradicionais taxas, você vai poder solicitar totalmente grátis a